Olá, gente, tudo bem? Eu sou Fátima Reis, do Empreendedores do Brasil. Como vocês sabem, ainda estou aqui em Salvador, gravando com empresários da Bahia. E meu bate-papo de hoje é com uma bióloga que se encontrou no mundo da maquiagem e tem transformado a vida de mulheres através da automaquiagem. Meu bate-papo de hoje é com a maquiadora visagista Vanessa Dantas. Não sai daí, a gente volta já. Que satisfação estar aqui com você, querida. Eu conheço um pouco da sua história e é legal porque trazer a Vanessa aqui para mostrar que é possível a transição de carreira. E aí eu já faço a primeira pergunta. Como foi que aconteceu essa transição de bióloga para maquiadora visagista? Nos conte aí essa trajetória, querida. Aparentemente bem inusitado, né? Não é? Primeiro, obrigada pelo convite, Fátima. Estou muito feliz querida, de estar aqui nesse bate-papo com você. A transição, ela aconteceu de uma forma muito espontânea. As pessoas às vezes me perguntam qual foi o momento exato que teve essa transição e eu sempre falo que não teve. A maquiagem ela entrou de forma muito despretensiosa, a princípio com venda de cosméticos, e ela foi me conquistando aos poucos. Né? Ela foi primeiro fazendo a transformação no sentido de me fazer, me perceber, me autoconhecer, me trazer mais autoconfiança e autoestima, realização. E só quando eu entendi o que eu tinha na mão foi que de fato eu me dei conta que eu já estava totalmente mergulhada dentro desse universo e entendi que eu já era maquiadora, eu só não tinha percebido ainda, porque eu já trabalhava e já recebia pelos serviços que eu prestava. Então, na verdade, apesar de ter tido algumas situações em que me fizeram virar a chave, o processo em si ele foi extremamente orgânico, né? Mas assim, qual é a conexão entre a biologia e a maquiagem? Porque você me contou, né, em várias conversas que a gente já teve, que tem muita afinidade, né? Então nos conte que afinidade é essa, da bióloga com a maquiadora. Então, eu acho que a afinidade que eu percebo que é maior e que eu acho incrível, que eu acabei trazendo para esse universo da beleza, é esse meu olhar curioso de bióloga, porque eu, enquanto bióloga, trabalhava na área de pesquisa científica, trabalhei com iniciação científica na universidade, trabalhei com isso depois que eu me formei. Legal. E atuei na área alguns anos depois. Então, trazer esse olhar curioso e científico para a maquiagem foi uma das coisas que me fizeram acabar seguindo para a maquiagem, não somente com aquele olhar estético. Sim. Porque eu costumo dizer que a estética da maquiagem é algo óbvio. A gente se maquia assim, para ficar bonita, para se sentir mais confiante. Isso eu acho que tá meio que unânime e é o óbvio. Mas quando eu me dei conta de que existia uma comunicação por detrás dela e que existia uma ciência que poderia ser trabalhada com ela para poder também trabalhar na comunicação não verbal através dela, foi que eu consegui, de fato, me encontrar, digamos que nesse percurso. Sim. Porque eu trouxe esse olhar científico da bióloga, esse olhar curioso, né, investigativo e de estudar, de fazer muita leitura, para trazer para os meus atendimentos e para, né, entregar isso para as mulheres que passam por mim. Agora você fala assim, você é maquiadora, mas você é maquiadora visagista. Há uma diferença. Tem. Qual é esse trabalho que hoje a maquiadora visagista faz? Então, a maquiagem visagista, ela é uma maquiagem que a gente costuma dizer que é uma maquiagem mais personalizada, né? Por que a gente fala isso, que ela é mais personalizada? O visagismo, ele é uma técnica, ele é um estudo que permite que a gente analise essas características do rosto da cliente, a gente vê quais são as linhas que estão empregadas ali, formato do olho, formato da boca, dimensões desse olho, da testa, da curvatura do contorno do rosto, e através disso entender quais são as características, o que é que ela comunica não verbalmente. A gente sabe que tudo que a gente olha tem uma comunicação não verbal. As cores, elas comunicam, as texturas, elas comunicam. Os consultores de imagem estão aí para falar sobre isso, melhor até do que eu, sobre texturas e cores. Mas a gente sabe também que as linhas, elas comunicam, né? O arquiteto sabe muito bem disso. As linhas comunicam curvas ou retas. E a gente tem essas linhas impressas no rosto da gente, né? Quando a gente tem as nossas feições únicas. Então, essas linhas, elas conferem uma comunicação subjetiva que é muito particular de cada um. O visagista, ele faz essa leitura dessas características e orna isso em harmonia com o tipo de maquiagem que ele vai colocar. Sim. Seja para realçar uma informação, uma característica que aquela pessoa precise reforçar. No meu caso, como eu atendo muito profissionais, empresários, é uma maquiagem que eu foco nas clientes para comunicação profissional. Sim. Então eu alio essa comunicação dos traços que a cliente já possui no rosto com uma maquiagem, uma técnica específica que vai trazer não só beleza, que é o óbvio,
a estética, mas vai trazer também uma comunicação efetiva Perfeito. para alinhar com o posicionamento dela. Perfeito. Então, vocês vejam, ela é minha maquiadora aqui em Salvador, tá, gente? Ela que me maquia quando eu faço as gravações. Então, para você ver como é importante a maquiagem para uma foto, Sim. né? Inclusive, a gente já teve aqui, busque lá no canal uma fotógrafa, né? A gente falando sobre, porque tudo comunica. Tudo. Então, se você está mal maquiada, está mal penteada e mal vestida, tudo isso é um ruído na sua comunicação, Perfeito. né? Perfeito. Então, é super importante você ter uma maquiadora e ter um bom fotógrafo ou fotógrafa. Porque isso tudo te posiciona de uma forma mais positiva e profissional. E assertiva, né? Para comunicar, justamente alinhar o seu propósito no trabalho com a sua essência, quem você é, e não ter esse ruído que você falou. Agora me conte assim, existe assim uma história ou experiência em destaque na sua formação de biologia? Se aconteceu algum assim fato que te marcou como bióloga? Como bióloga. E, em paralelo, né? Porque eu acho que você ainda fazia as duas coisas juntas, né? Por algum tempo eu ainda fiz as duas coisas, mas foi um pouco tempo. Pouco, né? Quando você entrou de vez, você mergulhou e deixou a bióloga de lado. Acabou que eu acabei me encontrando nessa área. Como eu falei, aconteceu de forma muito orgânica. Então, quando eu vi, eu já estava até pra cima do pescoço, já mergulhada mesmo. Completamente. Então, teve experiências interessantes como a bióloga e como a maquiadora que marcaram o início da sua carreira, né? Sim. Como maquiadora, existem dois pontos assim que distintos e que se conversam? Eu não saberia dizer exatamente pontos que se convergem. Eu acho que o maior ponto de convergência entre a bióloga e a maquiadora é justamente esse olhar científico. Eu gosto muito de ler artigo, então inclusive, eu pesquiso alguns artigos que falam que existem hoje em dia artigos publicados cientificamente, internacionalmente reconhecidos, que falam que a maquiagem, por exemplo, ela é uma fonte de comunicação comprovada. Então, a gente costuma prestar mais atenção no rosto de uma pessoa quando ela está maquiada do que quando ela não está maquiada, e isso é comprovado através de artigo internacional. Então, essa conexão, eu acho que é maior tá nisso. Eu saí de um universo científico, porque eu trabalhava com comportamento animal, trabalhei com licenciamento ambiental. Então, eu saí desse universo de investigação, de pesquisa, e entrei no universo de beleza que acabou se convergindo na investigação também, nesse estudo do que comunica, né? Então, acho que o maior ponto de convergência é esse olhar científico, esse olhar inquieto para o estudo que eu tenho. E vem cá, uma pessoa hoje, você vê, eu já trabalho com isso há muitos anos, e Fernanda, que é uma parceira fotógrafa aqui também, sabe que desde que eu tenho minhas empresas, eu sempre fui muito profissional. Então, todos os sites, redes na época não existia, sempre usei fotos profissionais, maquiadas com maquiadores profissionais. Hoje, quando a pessoa quer fazer uma comunicação, um posicionamento nas redes sociais, o ideal, eu não tenho verba para poder contratar a Vanessa. Como é? Uma dica assim que você diz assim, o básico que não tem erro. Certo. Nos diga aí. Sim. Eu acho legal você trazer isso, porque tem muita gente que maquia com o dedo, Sim. que maquia o olho todo. Sim. E, pelo amor de Deus, tem uma coisa mínima que você não erra. Sim. Que seria isso? Acho que não vou dar só uma coisa, tá? Legal. Acho que 3 coisas assim que são básicos, que você pode ter na necessaire e fazer uso para ser o básico e já vai te comunicar muito bem, né? A base. Por que a base? Nos dias de hoje, principalmente, né? A gente vive nessa vida corrida, então ter olheira e ter um olhar cansado é quase que corriqueiro do dia a dia. Então, é comum a gente se olhar no espelho e se ver com esse olhar cansado. Quando a gente tem algumas informações no rosto, como um olhar cansado, ou com alguma marquinha, ou algumas manchinhas, isso dentro de uma imagem que você, digamos que você alinhou cabelo, alinhou roupa, alinhou todo o restante, mas não alinhou o rosto na maquiagem. Infelizmente, onde não está alinhado, onde não está harmonizado, que é o que a base faz, ele harmoniza essas cores, esses tons da pele, vai chamar mais atenção e causa esse ruído. Então a base é simples, é uma coisa... Base, né? A base é a base, porque ela uniformiza a pele e tira essas
irregularidades, imperfeições. Eu fiquei pensando em outra palavra, porque... Irregularidades, essas características, digamos assim, que a gente não quer que desvie o foco do olhar da pessoa da gente. Perfeito. Então, a base, ela vai dar essa uniformização, máscara de cílios, para poder trazer uma comunicação efetiva para o olhar, porque o olhar, ele tem uma comunicação muito forte com as pessoas, e um batom que funcione como blush batom, pronto, já tá pronta para... Botar umas bochechinhas pra ficar rosadinha? Né? Perfeito, ó, siga a dica, viu? Porque faz toda a diferença, Faz toda a diferença. A maquiagem, eu mesmo, quando saio no dia a dia, eu não me maquio. Então, assim, mas vou pro evento, faz toda a diferença eu botar o corretivo, botar a base e o rímel, tô pronta. Sim. Às vezes eu não tô com paciência de fazer olho, mas, tipo assim, já tô pronta, levantou o olho, é impressionante como o cílio, levanta o olho, botou um batom, tô arrumada. Qualquer roupa que eu coloco, estou bem alinhada, né? A maquiagem com a roupa e tá tudo certo. Eu acho que a gente tem que se apresentar bem onde quer que a gente vai. Inclusive para a cliente que a gente vai conversar, porque a gente tem que estar bem. Eu gosto. Toda vez que a Vanessa vem me maquiar, ela tá pronta. Com o cabelo arrumado, com batonzinho. Então tudo isso faz uma comunicação, né? Transmite aquele cuidado para a pessoa que você está sendo apresentada, né, como parceiros, né, tudo isso é importante. É bobagem. Não é bobagem. Sim. Não é bobagem. Então, assim, eu trago essas questões, e eu acho legal também, você, com esse negócio do curso, que é onde eu já vou entrar, é que tem muita gente que tem a dificuldade de poder pagar todo mês uma maquiadora para sair e quer saber se maquiar. Então, esse seu trabalho lindo, que já tem um tempo aí de automaquiagem, que tem até curado mulheres, né? Sim. De alguma forma, porque ela tá se vendo, se enxergando, que é importante, gente, se enxergar. Então, nos conte como tem sido esse projeto lindo de curso de automaquiagem para mulheres. Como é que você tem acontecido? É online, é presencial? E como é que você tem recebido os feedbacks dessas mulheres que estão sendo realmente abençoadas com esse curso que você realmente tem preparado mulheres a se autoconhecer, a se autocuidar, né? Que eu acho que é o mais importante. Sim. Esse curso, ele sofreu uma reformulação já tem algum tempo. Antes eu dava só aula de automaquiagem no início da minha carreira, né? Uma aula de automaquiagem focada em técnicas, né? De aplicação de produtos. E esse curso, ele sofreu essa reformulação, digamos assim, justamente por conta de eu entender que hoje o curso, ele é um curso de automaquiagem focada no visagismo. Então, é um curso que é diferente de qualquer outro que você já viu com qualquer outro maquiador. Porque é um curso em que eu entrego para a aluna a explicação, a análise do que eu encontrei, das características que o rosto dela comunica, né? Seja se comunica um rosto mais doce, ou um rosto mais forte, ou um rosto mais, como é que chama? Fechado? Mais fechado, mais bravo, né? Às vezes tem algumas características que trazem um olhar mais bravo. Então, eu entrego essa análise para a cliente e durante a aula eu entrego para ela quais são as técnicas que vão funcionar para ela. Porque o que é curioso? Hoje em dia, em tempos de internet, a gente vê um monte de tutorial de internet. Então, o que a gente mais encontra é tutorial dizendo isso está certo, isso está errado. Isso gera uma confusão, porque enquanto uma pessoa que se mostra ter uma certa autoridade na internet diz que essa forma de aplicar o blush é a correta, vem uma outra que também tem autoridade e faz, não, a forma de aplicar o blush é essa. E quem está certo e quem está errado? Pois é. As duas estão certas. É isso que eu trago para minhas clientes, é isso que eu quero falar para vocês. As duas estão certas. O que vai depender, o que vai fazer a sua escolha, é o que você quer comunicar. Dependendo de onde você coloca esse blush, você vai destacar mais acessibilidade, você vai destacar mais força, mais maturidade, você vai destacar mais infantilidade. Então, dependendo de onde você coloque ele vai alongar mais o seu rosto, ou ele vai trazer ele com linhas mais retas, mais quadradas, mais fortes. Então, não existe na maquiagem, eu costumo dizer, não existe o certo e o errado, existe o mais adequado. E a aula de visagismo dentro da automaquiagem é justamente para a cliente ela entender qual é a técnica que funciona para ela. Perfeito. Né? Então, ela enquanto profissional, ela vai trazer qual é a área dela, qual é o público-alvo dela, como é que ela quer se posicionar, e eu vou trazer as técnicas que vão ornar para valorizar não só a beleza, mas essa comunicação com o público dela. Então, é uma aula muito específica e muito personalizada. Muito legal. Nunca tinha visto alguém trabalhar essas duas coisas. É só aplicação de fato. Sim. E é legal que você trouxe assim, uma maquiagem mais infantil, porque às vezes
Tem aquela pessoa que é animador de festa, né? Sim. As atrizes, então, o foco da maquiagem dela é totalmente diferente. Sim. Claro que Perfeito. tem artistas que, quando fazem teatro, possivelmente tem essa Sim. aula. Mas quem não fez e entrou de gaiato no navio, como diz, né? E tá Sim. trabalhando com isso. Aí, aprender automaquiagem até para a profissão é muito legal. Não, principalmente porque o dado que eu trouxe, né? A gente tem esses dados científicos de que um rosto maquiado, ele prende mais a atenção do ouvinte. Em tempos de eras sociais, Fátima, que a gente aparece só o busto, daqui pra cima, o nosso rosto é a sede da identidade, é a sede de comunicação. Quando a gente fecha os olhos e vai lembrar de alguém, a gente lembra do rosto. É do rosto. A gente entra nas redes sociais, a gente vê, é o rosto. Muitas vezes a gente não vê direito a roupa que a pessoa tá vestida. Então, é o cabelo e é o rosto. É esse quadrado, esse quadrante, digamos assim, que fica em foco. Então, alinhado isso, que é a realidade de hoje, das redes sociais, da nossa comunicação, que tá, né, mundial, globalizada, né, e na internet, aliado isso com as informações de ciência que a gente tem, da importância na comunicação, eu acho que fica fácil da gente entender a importância da gente sim olhar para isso, para um olhar um pouco mais profundo, não só nesse olhar da estética, né? Não só esse olhar da autoestima, que também existe, que também é fantástico, né? Existem estudos também científicos comprovados que falam que a maquiagem ela é uma ferramenta incrível para resgate de autoestima, inclusive em oficinas que são feitas em hospitais com pessoas com câncer. Perfeito. Então, ela tem uma ligação muito forte com a autoestima e com o autoconhecimento. Mas o que eu tenho tentado trazer para as pessoas é um olhar diferenciado e que a gente tem um pouco mais além. Até aqui a gente já sabia, e aí eu venho trazendo esse olhar de um pouco mais além. A gente tem mais coisa aqui, e vamos explorar esse mais coisa, porque isso pro nosso posicionamento conta e conta bastante. Ah, isso é muito legal você ter trazido, porque realmente, quem fala assim, maquiagem é bobagem, não é, gente? Não. Porque você se olhar no espelho, e acreditem, a beleza, ela vem de dentro, tá? Então fala assim, é mentira. Não é mentira. Porque eu conheço um monte de gente que para os padrões de fora não é bonita, e eu acho, pela beleza interior da pessoa, pela alegria, pela simpatia, ela se torna uma pessoa muito mais bonita. E eu vejo gente linda e que é super carrancuda, que é mal educada e que não transmite aquela beleza que para o padrão de fora tem, entende? É um conjunto. Então o belo vem de dentro para fora. Então, a gente tem que se cuidar, tem que se amar. É a primeira coisa, gente. Eu não tenho como alguém virar pra mim e dizer que eu sou feia. Eu não tô preocupada com o que as pessoas acham. Pense nisso. Então, ela deve ter algum problema, é problema dela. O seu é que você se acha linda, lindo, maravilhoso, maravilhosa. Então, é isso que a gente tem que ter em mente. Não podemos jamais permitir que ninguém diga o que a gente é, tá? Porque se ela acha, é a opinião dela. Isso não deve nos afetar. E fica essa mensagem hoje, tá? Então, esse negócio de maquiagem, eu sempre valorizei, porque deixa transparecer a beleza daquele ou daquela. Transborda, né? Porque muita gente não nos conhece pessoalmente. Sim. E ela quer ver o belo. Não tem Sim. jeito. Então, quando você tá com a maquiagem, eu vejo suas fotos nas redes mesmo, tá linda. Por quê? Você tá transmitindo aquilo que você é. Isso ajuda. Sim. Pra isso que ela existe, gente. Que bobagem. Pra isso que a maquiagem foi inventada, né? Sim. Então, eu tô trazendo sempre um livro aqui da minha grande parceira, que é a Editora Gente. E com a história de vida da Vanessa, como todos aqui que já passaram, precisa ter muita coragem. Empreender precisa ter muita coragem. Então, eu trago esse livro, né, remetendo esse bate-papo que a gente tá tendo, o Mapa da Coragem, que é de Fabiana Maimone, tá? Que é o Mapa da Coragem, aprenda a ter coragem e transforme sua vida. Ó, muito legal. A gente vê aí como Vanessa transformou. E quem olha assim, a biologia nada a ver com maquiagem, você viu que ela trouxe aí pra gente essa reflexão. A gente vai para um rápido break e voltamos já, tá? Até já. De volta aqui com bate-papo com Vanessa Dantas, maquiadora visagista. Estamos falando de automaquiagem, transição de carreira. Fica até o final que o bate-papo tá bem interessante, tá? Então, voltando, eu quero que você conte um pouquinho pra gente dos desafios, porque as pessoas pensam que a vida de empresário, empreendedor, é fácil, porque tem muita gente que empreende, ainda não tem CNPJ, tá tudo ok. Comece empreendendo, depois você pensa no CNPJ, e eu digo que você, que é pequenininho, comece com o MEI e busque saber os direitos que você tem tendo o
seu CNPJ. Então, você já conta aposentadoria, você já existe para o SUS, tem muita coisa bacana. Então, eu super oriento que você tenha. Mas lembre de uma coisa, como eu já tive aqui um convidado contador dizendo, não deixe de pagar as suas taxas mensais, que é muito mais baixa se você é uma ME, é um médio porte. Então, vale a pena, viu, gente? É uma dica que eu deixo para vocês. Então, você fez aí essa transição, né, de CLT, hoje você é uma empreendedora. E quais foram os desafios de Vanessa no mundo empresarial? Esse, né, novo mundo, que já tem um tempinho, mas é um novo para você. Sim. Fátima, o meu maior desafio, eu acho que estava comigo mesma. Estava dentro de mim. De certa forma, o preconceito que existia em mim, porque eu venho de uma geração em que a gente é orientado a fazer faculdade e seguir essa carreira, né? E o sucesso e vai dar tudo certo se você seguir essa carreira. Uhum. Então, abrir mão, porque teve um determinado momento que eu precisei, de fato, fazer uma escolha, né? Abrir mão da biologia, pelo menos como eu fazia antes. Hoje em dia, às vezes, eu ainda faço uma coisa aqui, outra acolá, para ajudar uma amiga, coisas pontuais. Mas nada, muito mais por prazer, muito mais porque eu gosto, porque é uma área que eu sou apaixonada também, e eu não saí dela por não gostar. Sim. Né? Foram as circunstâncias, como eu falei, foi orgânico acontecer esse Sim. processo de transição. Mas entender que eu tinha esse poder de abrir mão e também fazer dar certo num outro lado que pra mim estava fazendo mais sentido naquele momento, eu acho que foi o maior desafio, né? Olha. Então, eu fiquei eu brincava, eu tava atuando como bióloga e eu dizia, não, eu maquio. E eu já tinha feito curso, eu já estava recebendo pelo meu trabalho, eu dizia, não, eu maquio, como se fosse um hobby, uma coisa assim. Até que quando eu me dei conta, eu já não estava mais atuando na área de biologia, eu, de fato, já tinha uns meses sem atuar, e já tinha feito algumas formações, e aí foi que caiu a ficha, eu fiz assim, mas meu Deus, só tá faltando eu aceitar. Foi o maior desafio que eu tive, foi entender que tudo bem fazer uma transição de carreira, que a gente muda de fato ao longo do tempo, os nossos sonhos, as nossas perspectivas e projetos, eles podem mudar no meio do caminho, e se isso tá alinhado com a gente, tá tudo certo. Perfeito. Então, acho que o maior desafio foi nesse lugar, e eu acho que eu não tô sozinha não, acho que muita gente deve passar por isso também. Com certeza, existe. E assim, essa sua escolha, né? Porque assim, você começou a trabalhar com certos produtos, né, de maquiagem, que você tem muita preocupação isso, porque é a pele do seu cliente, não esse negócio de alergia, tudo você tem esse cuidado. Então assim, como iniciou, né, as escolhas do seu material de trabalho, seja o blush, seja a sombra, seja a base. Eu escolhi, pode até citar a marca, não tem problema, que eu acho que é legal para quem quer comprar. Não está patrocinando ainda, mas eu acho que é legal você trazer produtos desse por isso, dessa por isso. É um investimento alto, mas realmente eu prezo, você fala para mim, eu prezo a qualidade e o bem-estar do meu cliente. Então, como foi que você iniciou na escolha dos seus produtos, né, para usar com os seus clientes? No início, quando a gente ingressa nessa área, principalmente eu que a minha necessaire pessoal era uma necessaire que tinha, acho que nem base tinha, eu não usava base quando eu iniciei. Olha. Né? Eu usava máscara de cílios, blush e batom e só, acho que nem sombra eu usava, não fazia correção de sobrancelha, nada. Então, quando eu ingressei, eu de fato precisei fazer uma maleta de maquiagem do zero. Eu precisei de fato mergulhar nesse universo para entender. E quando a gente começa... é comum que a gente inicie com algumas marcas mais acessíveis em termos de custo-benefício, né? Porque a gente está começando, o valor que a gente cobra não é o mesmo valor que eu estou cobrando hoje. Sim. Então, a gente inicia com esses produtos, mas que eram produtos muito bons. E é isso que eu quero trazer. Já foi o tempo em que se pensava que para a gente ter um resultado profissional e bom, a gente precisava de produtos muito caros e internacionais. Já teve esse tempo. Hoje em dia, o mercado nacional de maquiagem, ele tá maravilhoso. A gente tem uma marca, você disse que pode falar de marca, pode. Né? Tem uma marca que hoje é referência no Brasil, que é a Bruna Tavares, que ganhou o Brasil todo. É a maior cartela de bases nacionais que a gente tem. Olha, que a Bruna Tavares. E ela era jornalista, também fez uma transição de carreira e se tornou blogueira e depois pioneira na área de automaquiagem e lançou a marca dela, né, que já existe há alguns anos e é referência. Bacana. Alguns produtos da Bruna Tavares, apesar do foco dela ser o público
Jovem não? Não, pessoal, para uso pessoal. Pessoal, sim. Né? Muita coisa eu consigo usar, né? A bruma dela eu consigo usar profissionalmente e é um custo-benefício maravilhoso. Então, alguns produtos que eu uso hoje, algumas coisas, o que é que eu não abro mão? Base é uma coisa que, aí, por exemplo, base eu já uso da MAC, né? Eu uso Dior, aí, né, L'Oréal. Aí eu tenho algumas outras marcas que eu dou preferência a usar por conta do resultado que eu preciso, de textura, de durabilidade, de resistência a suor, que eu indico. Mas o pó a gente consegue ter uma flexibilidade melhor, a gente tem marcas muito boas, então foi-se o tempo e quem se pensou. A minha maleta ela é muito eclética, né? Ela tem produtos importados, ela tem paletas de sombra profissionais importadas que trouxeram para mim de fora. Que são paletas referências fora e trouxeram, uma amiga trouxe para mim. Mas eu tenho também Bruna Tavares, a Bruma, que eu uso para fixação no rosto, para hidratação do rosto, da Bruna Tavares, que é nacional e que é maravilhoso e que dá com toda a qualidade para usar profissionalmente. Falo isso sem receio. Pois é, e essa Bruna depois eu quero até conhecer, né? Pra ver se maravilhosa. É boa pra pegar, né? Então porque a gente pro dia a dia precisa, né? Sim. E como é que você se mantém atualizada às tendências da moda, né? Tanto para uma cliente que vai fazer, a filha vai fazer 15 anos, ela como mãe também tem que estar, aí tem a mulher que vai casar, tem a formanda e tem a profissional. Como é que você se atualiza nessas tendências para as suas clientes? A minha atualização, ela é bem diversa, digamos assim. Eu costumo falar, a internet, ela é um cenário, assim, que você encontra de absolutamente tudo. E a maquiagem, ela é uma arte, né? A maquiar é uma arte, uma forma de se expressar muito forte. Total. Então, ainda que seja a maquiagem social, existe um olhar criativo dentro de cada cliente que passa por mim, dentro de cada, né, em cima de cada aluna que passa. Então, eu me alimento dessas atualizações, digamos assim, através desde desfiles de moda, tendências de moda, a blogueiros e blogueiras, a marcas nacionais, a pessoas de referência, influencers, enfim, a consultores de imagem, pessoas que trabalham com imagem. Eu me alimento de tudo que pode me trazer informação criativa e de tendência que está acontecendo no mundo. Porque a gente sabe, mais uma vez falando dos tutoriais, os tutoriais costumam dizer essa coisa, né, de isso é adequado, isso não é, e isso muda. O que era adequado hoje, daqui a 6 meses, elas já estão falando, a mesma pessoa que falou antes que era uma coisa, já está dizendo que é outra. E quando você faz um estudo disso, do que isso significa, da leitura disso, por dentro do cenário, até político, que a gente tem no momento, a gente entende por que essas mudanças. Posso trazer aqui só um exemplo bem interessante, para poder ficar claro o que eu tô querendo dizer. A sobrancelha, por exemplo. A sobrancelha, a gente hoje tem a sobrancelha que são mais marcadas, mais grossinhas, mais arqueadas, né? E é um momento que a gente vive hoje de muito empoderamento, de muito posicionamento feminino, de ganhar muito espaço e muita autoconfiança. Diferente do período da década de 50, do século passado, década de 40, em que as mulheres ainda estavam muito mais dentro de casa do que no mercado de trabalho. Naquela época, é comum a gente encontrar em mães, as nossas mães, nossas avós, uma sobrancelha que era muito mais fina e muito mais arqueada. Impressionante. E aí o que eu quero trazer com isso? Na comunicação da imagem, o fino, o mais estreito, comunica a delicadeza. E o arco comunica a feminilidade. Então, uma sobrancelha fina e arqueada tem tudo a ver com o momento político da época, social, de mulheres mais femininas que ficavam em casa. Hoje, as mulheres que estão saindo pra rua, pro mercado, estão se posicionando e ganhando os espaços, né? Graças a Deus, que bom que a gente tá cada vez mais conquistando esses espaços. A sobrancelha, ela traduz isso. Né? Então, essas mudanças de tendência que a gente vê, tem muito com esse cenário por detrás. E eu me alimento de tudo isso, desde mas chama um desfile, a uma blogueira, a uma influencer, uma artista, uma novela, um cinema. E tudo isso me traz informação para trazer para o meu resultado, para o meu trabalho, entendeu? Eu acho que é tempo, né? Porque assim, você veja que a gente é muito feminina e eu não consigo ter uma sobrancelha fina. Sim. Eu acho que realmente é a mudança dos tempos. E eu vejo muita gente ainda que tem porque perdeu, né? Sim. Aí quem perdeu porque você vai perdendo, de tanto tirar, você perde. Sim. Que aí as pessoas hoje acabam fazendo a micropigmentação, né? Isso.
E é interessante como esse pequeno detalhe mudou ao longo do tempo, né? Apesar de que tem muita mulher hoje, mas não é com tanta frequência como a mulher com a sobrancelha mais desenhada, a minha mesma é mais quadrada, então, Sim. E tudo diz, né? Quando você trabalha o visagismo, você trabalha esse negócio da sobrancelha. O formato que ela comunica. O que é melhor, mais adequado para ela maquiar, afina usar. mais, vamos dar uma engrossadinha a mais, isso aqui vai alinhar mais com o seu público-alvo. É bem legal. Eu acho que toda mulher, gente, tem que se cuidar em todo o tempo. Então, não é para o outro. Porque muita gente fala assim, a mulher se arruma para chamar a atenção da outra. Eu nunca tive isso não, viu, gente? Sim, eu faço eu tô fora dessa lista aí. Eu me arrumo para mim e para o meu cônjuge. Porque eu tenho que estar bem para mim primeiro. Eu tô me achando linda? Sim. Porque se a pessoa outra não achar que você tá bonita, não vai lhe afetar. Porque você tá se achando bonita, é isso que importa. Isso que importa. Né? Verdade. Então, pega a dica, né? Pega a dica. Então, agora a gente vai para um break aí, porque a gente vai ter o ping-pong com a Vanessa. A gente volta já. De volta aí com o ping-pong. E você sabe, né? Você responde com uma palavra ou uma frase, ok? Vamos lá. Para você empreender é? Coragem. E para a Vanessa, inovação é? Inovação é ousadia, muita ousadia. Qual a palavra não faz parte do seu vocabulário, Vanessa? Vocabulário. Qualquer palavra extremista. Nunca, jamais. Perfeito. Sempre. Até porque a gente está sempre em transformação, né, Fátima? Pois é. Que postura o empresário deve ter em relação à sua vida e negócios? Palavra-chave do empresário, atitude. Não adianta ter tanto conhecimento, não adianta você se encher de bagagem e não colocar isso em ação para você executar o seu projeto, né? Perfeito. Atitude. É isso aí. E qual a motivação para Vanessa continuar empreendendo? Vai parecer curioso isso que eu vou falar, mas os desafios. Como eu sou uma mente muito inquieta, eu sou movida por buscar, pela busca, seja de conhecimento, seja de adequação de alguma coisa, eu tô sempre em busca. Então, os desafios são coisas que me motivam muito, porque me colocam em movimento. E é isso que me seduz, assim, nesse processo de empreender. Legal. E qual a sua melhor realização até hoje? Minha maior realização até hoje, meu livro. Tive o prazer de participar de um livro que foi lançado em dezembro do ano passado, que Legal. é o Encontre Sua Marca. Legal. Em ser uma das coautoras fazendo um capítulo, e ele com certeza foi um filho que nasceu muito maravilhoso, vale a pena vocês conhecerem, e com certeza foi minha maior realização profissional. Esse programa, como vocês sabem, vai estar aqui, né, está aqui no YouTube e também no Spotify. E vai estar lá as redes sociais de Vanessa para vocês seguirem, ver as dicas dela e contratar também, viu, gente? Importante. Quando a gente tem uma referência é sempre bom, né? E para você, o mais importante é a caminhada ou a chegada e por quê? A caminhada. Eu acredito que a caminhada faz muito mais sentido, né? A gente é comum, eu também, eu acho que é uma coisa que a gente precisa se vigiar muito. A gente pensa muito na chegada, né? Na meta, no que a gente quer alcançar e esquece do processo. O processo é onde está todo o desenvolvimento e todas as experiências e toda a construção do que faz te tornar, vai fazer você se tornar, ser aquela pessoa que você desejou para chegar na meta. Então, há anos atrás, eu não tinha isso tão claro na minha cabeça, mas Legal. Eu agradeço, assim, o tempo me ensinar isso, porque hoje eu tenho muito mais prazer na caminhada e a chegada, o local de chegada vai ser só uma consequência desse processo. Perfeito. E para encerrar esse bate-papo, eu quero que você deixe aí uma dica, né, uma orientação para aqueles que pensam em mudar de carreira e têm um certo medo, né? Por onde elas devem começar? Olhe ali para a câmera e deixe essa mensagem final. Então, eu acredito, até óbvio que eu vou tomar minha experiência, né, como referência para falar isso para vocês, mas eu acredito muito que trocar de carreira, né, existe toda essa insegurança, esse desafio de você dar esse passo, né, de transicionar de carreira profissional. Mas isso se torna muito mais tranquilo e muito mais assertivo, no meu ponto de vista, quando a gente identifica habilidades na gente.
A gente não nasceu só com uma habilidade, eu não nasci só com a habilidade de ser bióloga, de trabalhar com os animais, que eu amo, e descobrir essa nova habilidade na maquiagem e entender que essa habilidade fazia parte de mim, fez todo o processo fazer mais sentido para quando eu precisei fazer a escolha, de fato, de fazer essa transição. Então, o que eu deixo de conselho, de mensagem para vocês é que observem os talentos de vocês. Às vezes aquilo que parece que é um hobby, algo despretensioso, pode sim se tornar algo profissional. O mercado tá aí gigantesco, as ofertas tem para tudo, tem espaço para tudo. Só basta a gente olhar com mais carinho para a gente identificar as habilidades que às vezes a gente não tá olhando, porque habilidades múltiplas todos temos. Perfeito. Muito obrigada por esse bate-papo, foi bem gostoso. Eu acho que muita gente que estava na dúvida vai sair em cima do muro, vai procurar aí qual é a sua tribo. Acho isso muito legal. Sim. Que Deus abençoe seus projetos, sua família, né? Obrigada, Fátima. Seu livro aí, a gente tem que divulgar, né? Para as pessoas conhecerem outras personalidades que tem lá. Sim. Muita história bacana, né? O livro né? tá fantástico. Pois é. E vocês que nos acompanharam, meu muito obrigada. E fica a dica. Seja a mudança que você quer ver. Faça a diferença. Fiquem com Deus e até o nosso próximo programa.